Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo neste momento. 5 sinais que sua língua estranha não vem de Deus, ou então sinais que uma língua estranha de uma determinada pessoa possa não vir de Deus. Todas as coisas espirituais podem ter origem divina, da carne, algo de propósito, ou então do diabo. Não apenas língua estranha, mas qualquer tipo de manifestação espiritual. 1 João 4, verso 1, diz para não crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Então a Bíblia manda pôr à prova tudo o que vemos. Não crermos, mas pôr à prova, para ver se está em conformidade com a Bíblia. É algo comum, principalmente no meio pentecostal, alguém dizer: o fulano foi batizado com o Espírito Santo no culto de ontem, porque falou em línguas, e muitas vezes o culto inteiro, até atrapalhando o pregador. Eu mesmo já vi muito disso, porque desde criança vendo isso, então isso é muito comum. Ah, o fulano foi batizado com o Espírito Santo, ele falou em língua o culto todo. E isso porque falou em língua. Então se define um batizado no Espírito Santo somente porque falou em língua. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, claro. Mas isso desde que a pessoa preencha os requisitos bíblicos para isso. Já vamos falar sobre isso. Mas antes eu vou dar uma explicação acerca do batismo no Espírito Santo. Agora temos que ver qual era a sua conduta antes e qual será a sua conduta após o suposto batismo no Espírito Santo. Eu vou explicar o que é e o que significa língua estranha e o batismo no Espírito Santo durante o vídeo. Eu vou falando e vou explicando acerca do assunto, o que é isto. Então, como no título diz 5 sinais, vamos ao primeiro. Obedecer, obediência. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem à palavra. Atos 5 e verso 32. Lá diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, o primeiro requisito é ser convertido, é ter comunhão com Deus. A conversão precede o batismo no Espírito Santo. Os primeiros que falaram em língua foram as 120 pessoas no dia de Pentecostes. Depois disso, teve várias citações em Atos, que já vou mostrar e explicar. Então, se você peca, se você vive no pecado, sua língua estranha poderá ser mais do que estranha. Se você assiste novelas, por exemplo, da Globo, da Record, se você usa roupas expondo o seu corpo, se você assiste sujeiras no Netflix, na internet e outros, talvez a sua língua estranha seja mais do que estranha, porque você não tem o Espírito Santo, porque quem tem comunhão com Deus. O falar em línguas não é a mesma coisa do que ter o Espírito Santo. São duas obras distintas do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e receber o Espírito Santo. Todo crente que se converte de forma genuína recebe o Espírito Santo na obra da regeneração. João 16, verso 8. Não tem como uma pessoa entender que é pecado e abandonar seus pecados e conseguir vencer o pecado sem uma ação do Espírito Santo na vida dela. O batismo no Espírito Santo é uma obra à parte. Ele complementa a obra da regeneração. São coisas que só é possível na vida de uma pessoa convertida.
A pessoa que não é genuinamente convertida, sua língua estranha pode ser falsa. No livro de Atos, todos que receberam o batismo no Espírito Santo falaram em línguas como evidência do batismo. O batismo no Espírito Santo está vinculado ao falar em línguas, como vemos no livro de Atos. Na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, verso 44 ao 47, eles falaram em língua quando receberam o Espírito Santo. Em Samaria, Atos 8, verso 15 ao 19, onde Simão ficou maravilhado quando via as pessoas recebendo o Espírito Santo. E isso indica que houve alguma manifestação externa e não apenas algo em silêncio, porque ele ficou maravilhado quando viu. Em Atos capítulo 19, onde os cristãos de Éfeso, alguns cristãos, onde eles foram batizados apenas no batismo de João, quando receberam o batismo no Espírito Santo pela imposição das mãos, eles falaram em línguas e profetizaram. Atos 19, versos 5 e 6. Nenhuma destas citações tinham estrangeiros para que fosse necessário interpretar. Como alguns pensam que língua estranha é apenas idioma para os estrangeiros ouvirem, como foi no dia de Pentecostes. Na casa de Cornélio não tinha estrangeiro, em Samaria também não tinha, e em Éfeso também não tinha. Língua estranha é uma língua que só Deus entende. E a língua estrangeira, quem estudou idiomas entende. Segundo sinal, ser testemunha. O batismo no Espírito Santo, como algo sobrenatural, foi o cumprimento de uma promessa feita em Joel 2, verso 28, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Vemos que Pedro, no discurso que ele fez no dia de Pentecostes, ele repetiu a profecia de Joel, afirmando que aquilo ali era um cumprimento. João Batista já tinha também falado sobre isso em Mateus 3, verso 11, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos 1, verso 8, mais uma vez está escrito: veja o que Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem que ser testemunha de Cristo para receber o batismo. Deve ter comunhão com Ele. Se vive no pecado, não tem comunhão com Ele. Se alguém fala em língua e não tem comunhão com Deus, e não é dedicado à obra, essa língua estranha pode ser falsa. 3. Dedicado à obra. Batismo no Espírito Santo também inclui capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus. Pregar, evangelizar e assim vai. A pessoa que diz que fala em língua, mas não tem interesse em ler a Bíblia, não tem interesse pela obra, pela palavra de Deus, então essa pessoa fala em língua para quê? Qual é o significado? Qual é a finalidade? Por quê? Qual o propósito disso? Fala em língua na igreja para todo mundo ouvir, e lá fora o que ela faz? 4. Língua também tem mais 2 objetivos que eu vou citar. Edificar a si próprio e a igreja, quando há intérprete, somente quando há intérprete. Se você fala em língua e não gosta de orar, de ir à igreja, qual o objetivo da sua língua estranha? Como você vai edificar sua vida espiritual, sendo que nem tem vida espiritual e nem mesmo você ora? Se não gosta de ir à igreja, como alguém vai interpretar a sua língua? Qual é o objetivo? 5. Só recebe quem é obediente à palavra. Atos 5, verso 32. Quem é dedicado à obra. Quem é dedicado à obra
se preocupa com evangelismo e salvação de almas, gosta de orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, preenche todos os requisitos de uma pessoa convertida. Quem não se enquadra nisso, sua língua estranha pode ser mais do que estranha. Nem tudo que vemos pode ser de Deus. A língua estranha pode ser falada de propósito, coisas da carne, de si mesmo, pode ser do Espírito Santo ou pode ser do diabo. Por isso Paulo ensinou que só deve ser falado em voz alta se houver intérprete. 1 Coríntios 14, verso 27 e 28. Quando não há intérprete, só pode ser falada em voz baixa para edificação própria. Eu nunca vi igreja fazendo isso. Eu já vi intérprete há muito tempo atrás, quando o Espírito Santo operava mais nas igrejas, né? Hoje, o esfriamento, a apostasia, acabou esfriando a igreja. Então, as igrejas não fazem conforme Paulo ensinou. Me refiro às pentecostais mesmo, não fazem. Eu sou pentecostal, mas elas não fazem isso. Tudo o que acontece dentro da igreja deve deixar margem para julgamento. 1 Coríntios 14, verso 29. Lá Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então as igrejas não fazem isso. Simplesmente as pessoas se levantam no banco e começam a profetizar. E às vezes causa problema, porque eu já vi muito problema com manifestações. No fim do ano passado, eu já contei algumas vezes no canal, que uma conhecida, nossa, eu conheço de vista, só é parente do meu cunhado. Ela falou em língua estranha e profetizou no culto, atrapalhou tudo, era um trabalho, atrapalhou o pregador, ficava andando na igreja e profetizando. No dia seguinte, ela teve um surto na casa dela e queria bater em todo mundo. Levaram ela e tiveram que sedar ela na UPA, aqui perto de casa. Teve que ser sedada. Então, vai saber a origem dessa língua estranha, dessa manifestação dela. Um dia estava cheio do Espírito Santo e no outro dia estava surtando, né? Vai saber a origem disso. Então, tem que deixar margem para julgamento. Para ser batizado no Espírito Santo, tem que ter comunhão com Deus. Se você não tem, a sua língua estranha pode ter outra origem. Falar língua estranha para quê? Na igreja, fala em língua. Em casa, usa shorts apertado, curto. Na rua, de calça mostrando o corpo. Roupa mostrando o corpo. Assiste novela. Assiste sujeira da televisão, da internet. Usa todo tipo de roupa. Não sabe discernir o certo do errado. Não sabe o que é pecado e o que não é. Para que serve a sua língua estranha? Qual é o fundamento? Por que isso? Fale língua estranha em voz alta na igreja para todo mundo ouvir. E em casa, o que você faz? Que roupa você usa? Qual é o seu comportamento na rua ou no trabalho? Qual é a finalidade da tua língua estranha nessa condição? É nenhuma. Nenhuma. Não serve para nada. Né? E pode ser uma língua mais do que estranha. É isso aí. Se você gostou do vídeo, você clica em gostei. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.